profeta Isaías, capítulo 40, é um texto muito familiar, mas é o que está no meu coração. Ele diz assim, olha, lá no 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ali do lado, no 41, verso 10, está escrito assim, olha: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém, irmãos? Por favor, queiram sentar-se. Existe, hoje no culto das 5:30, eu me atrevi a cantar uma canção aqui. E eu não vou cantar ela inteira, mas eu vou cantar um pedacinho para você. E eu contei para os irmãos que lá em casa, quando eu preciso de um manifestar do sobrenatural, é esta canção que eu canto, às vezes. Ela diz assim, olha: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aí a segunda parte ela diz assim, olha, agora que é o segredo. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestade, a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestade, a voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que feliz é aqueles que ouvem, que guardam e que praticam as leis desse livro. Os que ouvem, os que guardam e os que praticam a palavra de Deus. Nós temos falado semanalmente, irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Eu vi o pastor dando uma orientação para nós, para criarmos o hábito de ouvirmos mensagens na internet, porque daqui a pouco eles vão fazer um piloto, vai colocar lá uma mensagem, uma oração, e talvez a gente precise. O nosso estado está tomando algumas direções, e a igreja ela não vai perecer, porque nós somos o povo de Deus aqui na terra, e a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele trata com a gente, não é verdade? Então, se a fé vem pelo ouvir, eu tenho que ouvir a palavra para que eu tenha fé. Ah, mas a minha fé é pequena. Não se iluda com quem pensa que tem fé grande. A fé pequena, não existe fé pequena, existem porções de fé. E Deus dá a cada um segundo a sua medida. Deus, Ele dá a todos. Só que se você achar que ela é muito pouco, que ela não compensa mexer com a minha fé, deixa ela guardada, você vai enterrar ela. E ela vai ficar parada, ninguém vai pegar ela. Mas se você começar a praticar a sua fé, você vai vencer situações. Nós vamos vencer obstáculos na nossa vida, que nós vamos pensar assim, meu Deus, eu não acredito que fui eu que fiz isso, ou que vivi isso, ou que atravessei isso. Por quê? Porque nós somos pessoas aparentemente comuns, homens e mulheres comuns, desde o momento em que nós tivemos um chamado na nossa vida. No Evangelho de São João, Jesus diz assim, olha, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E eu vos nomeio, ou vos nomeei, para que vocês vão e vocês deem frutos.
Ou seja, então qual é o maior amor? O maior amor é o amor de Deus pela minha vida, é pela sua vida. E o Senhor, Ele nos amou, Ele nos atraiu, Ele nos escolheu, Ele nos selecionou, nos santificou e nos dá uma medida de fé para a gente vencer. Ninguém se enche de fé para perder, a gente se enche de fé para vencer. E como que a gente vence? Pelo poder da palavra. Use a sua boca e fale coisas boas. Você percebe, irmãos, que de tempo em tempo vem um levante sobre a nossa casa, sobre a família, sobre o povo, e que as pessoas acham que podem falar o que querem, do jeito que quer. Não. Quando nós falamos de qualquer forma, de qualquer maneira, sem temor, nós estamos dando munição para o inimigo agir amanhã contra nós. Porque Deus, Ele age na verdade da palavra, na palavra que liberta. E o reino espiritual, que é o reino lá das trevas, ele não age na verdade, ele age na dúvida. E uma família que duvida é como um homem que olha no espelho e daqui a pouco esquece do que ele viu. Nós temos que tomar muito cuidado com a dúvida. Se a gente ficar duvidando, mas será que Deus vai me abençoar? Ai, mas será que vai dar certo? Ai, será que nós vamos conseguir? Isso não é fé, isso é dúvida. E fé, a fé verdadeira, não é aquela que hoje eu estou crendo que tudo vai acontecer. E amanhã você fala assim, ontem eu estava tão cheio de fé, mas hoje eu já não estou mais. Isso é uma fé de altos e baixos. A nossa fé, ela tem que ser firmada. A nossa fé, nós estamos sendo tratados, eu digo sempre isso, que todas as vezes que a gente se reúne, irmãos, a gente se reúne para melhorar. Porque olha os horários, que nós estamos tendo que jogar os horários. Todas as vezes que você corre, se esforça, espreme o seu horário para buscar um pouco mais da presença de Deus, a gente não entra na presença de Deus e sai do mesmo jeito. Porque é impossível a gente se aproximar da presença de Deus e sair da mesma maneira. Às vezes, eu falei hoje no culto da tarde, nós estamos em um altar, irmãos, as pessoas que são de altar sabem que no altar há cura, irmãos. Nesse lugar tem cura, tem libertação, Ele nos cura. Quantas vezes, eu vou testemunhar isso para vocês, quantas vezes eu já subi degrau aqui, esses degraus aqui da igreja, do altar, irmãos, sem condição de sequer segurar o microfone, fisicamente abalada, com dores, com infecções, com situações assim, não vale. Aí eu estou num culto e ouço o pastor dizer assim, e que a bênção do altar vai na tua casa, e que a bênção do altar vai na sua casa. Esses dias eu estava aqui, eu falei, meu Deus, é verdade, tem bênção no altar tem poder de vida, no altar tem palavra profética, no altar tem palavra de cura, no altar tem palavra de vida, porque de verdade, quantas vezes nós já entramos por essa porta pensando assim, acho que é a última vez para mim, não vai dar mais. A nossa força até chega a parecer diminuindo. Fisicamente nós nos abalamos, emocionalmente às vezes nós ficamos esgotados, mas quando a gente entra na presença de Deus, com a bênção do Senhor, com a bênção do altar, o Espírito Santo, irmãos, ele tem uma capacidade de revigorar a gente, de animar a gente. Quando um corpo está debilitado, quando um corpo está estafado, a gente tem que ir no médico, ele passa umas injeções de vitamina e aquele corpo passa a ter força e encorajamento, disposição. E quando espiritualmente eu estou esgotado, o que eu preciso? Eu preciso do poder da palavra. Eu preciso da ação do Espírito de Deus na minha vida. Mas para que eu tenha o poder da ação na minha vida, o que eu tenho que fazer? Ler a palavra. E quando eu não estou lendo, eu estou ouvindo. E quando eu não estou ouvindo, eu estou crendo. Irmãos, recite a palavra, declare a palavra. Nós durante a nossa infância, todo mundo aprendeu que não era legal, que era pecado falar o nome do Senhor em vão. Lembra? Não fala o nome do Senhor em vão.
E até hoje nós falamos o nome do Senhor, às vezes por coisas corriqueiras. Mas quando a gente vai amadurecendo, quando nós vamos adquirindo uma maturidade, e quando a igreja vai adquirindo uma intimidade com o Senhor maior, você começa a dizer o nome do Senhor, você vê o poder do nome do Senhor, você vê a importância do nome de Jesus. Irmãos, no nome de Jesus, os demônios eles vão embora, olha isso. No nome de Jesus, irmãos, a gente vence guerras e batalhas, mas é no nome de Jesus. Por isso, não é corriqueiramente, ou brincando assim, que a gente vai falando, mas não adianta às vezes só saber, a gente tem que começar a guardar no coração, e a maturidade vai chegando, a gente vai praticando, e olha o que diz a palavra, ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem força. Quantos aqui já tiveram experiência de vir para a igreja sem força nenhuma, e quando terminou o culto você estava em ponto de bala? Quem tem coragem de falar, eu já vivi isso? O que é isso? É o poder da palavra. É o poder da palavra através de quem? Do Espírito Santo. Mas se eu ficar assim, como vai a sua vida? Minha vida? Como vai as coisas? Cada dia pior. Eu vou revigorar assim? Não. Mas se alguém me perguntar assim, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Então, não é palavras positivas, é palavra certa no reino certo, irmãos. Nós estamos em uma grande guerra, nós estamos em uma grande batalha, só que graças a Deus não nos é permitido ver, mas nós estamos em uma guerra. Então, nesta noite de quarta-feira, culto do milagre, eu te convido a se levantar, a erguer a sua cabeça, a encher o seu pulmão de ar, e ter disposição e coragem de declarar palavras boas dentro da sua casa. Mas a senhora quer que eu minta? A senhora quer que eu fale o que não é? Não, eu não estou dizendo para você falar coisas ilusórias, eu estou dizendo para você usar a sua fé. Porque nem sempre a nossa realidade vai combinar com o que nós cremos, e nem sempre a nossa realidade condiz com aquilo que estamos vivendo diante de Deus, mas isso não quer dizer nada, porque hoje uma porta pode ter se fechado ali para mim, ali pode ter acontecido um incidente que eu não gostei, que não me favoreceu, mas isso são coisas passageiras. O que vai permanecer? É a fé, é a esperança e é o amor, e isso é igreja. Porque se você fosse dar asas para a sua imaginação, ou por coisas corriqueiras que já fizeram por você, você estaria congregando ao Senhor? Você estaria junto com a igreja? Você estaria adorando a Deus? Não, porque a gente fala assim, eu não sou obrigado a ouvir isso, eu não sou obrigado a viver isso, eu não sou obrigado a passar por isso. Como não? Às vezes, irmãos, a gente não é obrigado a muita coisa, mas a gente não pode esquecer que nós estamos em pleno crescimento, nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo moldados, nós estamos como o barro na mão do oleiro. Existe numa olaria a terra, existem as ferramentas e existe a água. A terra sozinha, ninguém pode fazer nada com ela, mas se o oleiro colocar uma porção de água no barro, e ele que sabe adornar, ele que sabe decorar, e ele trabalhar o vaso, ele faz o vaso que ele quiser, ele põe o preço e o valor que ele quiser no vaso. Sabe quem é o nosso Deus, irmãos? É o nosso grande oleiro. Então não questione Deus, não brigue com Deus, não fique de mal com Deus. Eu fico tão triste quando eu ouço as pessoas dizerem assim, hoje eu briguei com Deus. Não, irmãos, não. Quem somos nós para nos reverenciarmos ao Senhor como briga? Nós temos sim o direito de nos achegar ao Senhor e rasgar o nosso coração e declarar a Ele o nosso desgosto, o nosso dissabor, mas brigar com Deus, não. Eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo fazer, eu não estou entendendo aonde o Senhor está querendo chegar, mas ajude a minha fé. E aí a palavra vem assim, olha, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Irmãos, os jovens, é natural que eles se cansem.
Quando eles jogam bola, quando eles praticam esporte, quando eles correm, quando eles trabalham muito, quando eles estudam muito, eles cansam. Mas eles dormem, eles acordam novos, renovados. Quando a gente vai adquirindo uma maturidade, para não falar idade, você descansa, descansa, descansa. Quanto mais você descansa, mais você quer descansar. Quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Irmãos, tomara que você não chegue nisso. Mas é isso. Os jovens, eles até cansam. Eles até cansam. E a Bíblia diz assim, que eles até tropeçam e até caem. Mas sabe o que a palavra diz? Que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam, os que aguardam, os que anseiam, os que profetizam, os que meditam, os que se alegram, os que mencionam, renovarão as suas forças. Você está achando que você está de pé, por quê? Você está achando que você está de pé porque isso é bom? Você está achando que você está de pé porque isso é forte? Você é tudo isso. Mas a boa mão do Senhor está sobre nós. Quantas noites a gente vai dormir e o nosso companheiro sabe quem é? O travesseiro. Foi época que o travesseiro era o nosso único amigo. Mas depois que nós nos tornamos a igreja do Senhor, depois que nós revelamos, que o Senhor se revelou a nós como um Deus, Ele não nos deixou sozinho. Ele veio ser o nosso amigo presente através da pessoa bendita do Espírito Santo. Agora há pouco, na hora da oferta, não sei, eu ouvi o pastor orando em línguas estranhas. E alguém de repente pode pensar assim, que língua aquela que alguém orou? Aqui na igreja tem muitas crianças que vêm e falam assim, o que você estava falando aquela hora? Porque a igreja ora em línguas estranhas e eles ainda não têm entendimento. Irmãos, quando a igreja ora em línguas estranhas, quando você ora em línguas estranhas, você é uma das línguas da oração, é um dos presentes que Deus deu para nós. Quando a igreja ora em línguas estranhas, a gente não usa o raciocínio, é do coração que vem a adoração. Você vai adorando, você vai adorando, você vai adorando. Se você quer se tornar um homem bem-sucedido ou mais bem-sucedido do que você já é, vá, separa um momento para Deus, separa um momento para Deus e diga, tu és o olheiro e eu sou o barro, quebra a minha vida e me faça de novo, me molde segundo o teu querer. Durante muitos anos da minha vida, eu ouvi algumas pastoras, esposas de pastor dizer assim, irmã Lourdes, se o Senhor já sabia quem eu tinha que ser, por que Ele não me fez pronta? Por que eu tenho que passar por tudo que eu estou passando? Para a gente descobrir quem Ele é na nossa vida. O Senhor, Ele não é Senhor por autoridade ou por autoritarismo. Ele é Senhor porque Ele é Senhor e nós somos servos. E é impossível estar diante de Deus. Você que nesta noite veio para o culto do milagre, Deus sabe da condição do seu coração, Ele sabe da necessidade da sua vida, Ele sabe que se você continuar sozinho, você vai sucumbir, mas se você levantar os seus olhos, você vai se surpreender. Olha o que diz a palavra, irmãos, olha o que diz a palavra, os jovens eles até tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Olha o que diz agora, voam alto como águia. Bianca, a águia, ela tem dezenas e centenas de características, mas uma delas é que ela é uma das aves que voa mais alto. E aqui o profeta está dizendo que esperam no Senhor, renovarão as suas forças como de águia. Diz que quando a águia, ela está lá no cerrado, e vem a tempestade com ventos, com raios, trovões, granito, ela olha aquela tempestade, ela não pensa em ir para os lados, ela não pensa recuar,
Diz que a águia, ela consegue ter uma visão ampliada, ela olha além da tempestade, ela olha além daquele barulho, então ela recebe força, e ela busca, ela renova suas forças, ela vai longe, ela ultrapassa a tempestade, e ela voa acima da tempestade. Nesta noite de quarta-feira, eu profetizo sobre a igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja sede em Piracicaba, você que está aqui no presencial e online, que o Senhor te dê visão de águia, força de águia, para ultrapassar as tempestades. Não fica cabisbaixo, os noticiários não são bons, as palavras do governo não é boa, quer causar um medo na gente, quer causar um pânico na gente, isso tudo é natural, mas nós não estamos vivendo, nós não vivemos mais pelo que vemos e nem pelo que sentimos. Nós, a igreja do Senhor, nós vivemos naquilo que cremos. E a fé, lembra sempre disso, a fé não é um sentimento, a fé é uma escolha. Nós escolhemos ser renovados, nós escolhemos voar alto como águia. Então nesta noite eu te convido a levantar a sua cabeça, a encher o seu peito de ar e dizer: essa situação, ela não vai me vencer, ela está me intimidando, ela está tentando tirar meu sono, ela está tentando tirar minha paz, mas eu estou no culto do milagre, e no culto do milagre o sobrenatural já está sobre mim, e eu vou vencer. E nesta noite eu te convido, pelo poder do Espírito, vença, meu querido, queira vencer em nome de Jesus. Quem pode dar glória? Vamos voar alto como águias, vamos correr e não vamos ficar exaustos, vamos andar e não vamos nos cansar. Olha o Caio 41:10. Por isso não tema, diz o Senhor. Quantas vezes nós nos pegamos apavorados, vai fechar tudo, vai faltar tudo, pode até ser que feche, pode até ser que alguém vai passar falta, mas nós temos promessa, irmãos, e a promessa de Deus para nós é essa. Homens e mulheres que foram antes de nós, o salmista, ele declarou assim uma vez: eu fui moço e agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado. Quanta coisa, quantas vitórias o Senhor já deu para o seu povo, quantos livramentos Deus já nos deu, que nós vimos, que pudemos presenciar, e quantos que nós ainda não vimos, que não nos foi permitido ver. E o Senhor diz assim: olha, pois eu estou com vocês, não tenham medo. Não tem nada pior. Ouça o que eu vou dizer nesta noite para vocês. Não existe nada pior nesta vida do que ter medo. É tão gostoso quando a gente é jovem, destemido, corajoso, que a gente não tem consciência do que é algumas coisas ainda. Mas quando o Senhor te pega pela mão e te leva num vale, e Ele diz: eu vou te mostrar o que é alguns vales, e você pensa assim: eu vou morrer. Não. Quando o Senhor te levar a alguns vales, não é para te matar, é para mostrar para você que Ele está com você, que Ele está conosco. Mas eu não consigo ver assim. Não tem problema que você não consegue ver. Comece a crer, porque não é pela vista, é pela fé. Pela fé nós construímos, pela fé nós vencemos, pela fé homens e mulheres antes de nós obtiveram grandes resultados. Olha, não tenham medo, pois eu sou o seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A vontade de Deus, irmãos, para nós é que a gente vença. Vença. Mas a pergunta é: você está disposto a vencer? Qual é o nível, ou qual é o tamanho da disposição que você tem em querer vencer? Se você disser para mim: pastora, eu estou disposto a qualquer coisa, mas eu quero vencer, então você vai vencer. Pastor, eu não consigo acreditar. Eu aconselho você a ir para casa e meditar. E aí a gente vai conversar sobre isso. O Senhor é Deus que faz maravilhas. Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele faz eternamente.